Iremos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 11. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Marcelo, tira um pouquinho do meu volume, mas senão vai ficar no microfone. Só um pouquinho. Só. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 12. Essa leitura será um pouco longa, mas é para marcar todo o bloco que vai nos dizer respeito essa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo de número 12. A palavra nos diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então disse Jesus: nunca jamais coma alguém do fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedis, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas perante o Senhor. E em nome de Jesus, nós queremos rogar a Ti que o Senhor trabalhe em nossos corações, Deus. Que o Senhor nos faça ter discernimento da Tua palavra, Deus. Que o Senhor nos faça compreender a verdade do Senhor que será exposta nessa noite, Deus. E que o Senhor transforme as nossas vidas por meio dela. Deus, que o Senhor modifique mais um pouco de nosso caráter, Deus. Que o Senhor nos conduza mais um pouco em direção à santidade, Deus. Que o Senhor nos conduza em compreender cada vez mais o Teu querer sobre as nossas vidas. No nome santo do Senhor Jesus. Quero começar minha preleção nesta noite fazendo perguntas para você. A sua vida cristã possui frutos? Avalie sua vida cristã agora, nesse momento. Sua vida cristã possui frutos? Você hoje pode apresentar algum fruto de sua fé perante o Senhor? Vou repetir a pergunta. Você hoje pode apresentar algum fruto de sua fé perante o Senhor? Essas perguntas que eu quero que nós respondamos até o fim da pregação dessa noite. Eu quero que você avalie bem a sua vida cristã, que você consulte bem a sua carreira cristã.
falei desde o momento em que você decidiu servir Jesus Cristo. Pense bem. Considere tudo isso. De onde é que está vindo esse texto? De onde é que nós saímos e por que nós chegamos aqui no versículo 12? Bom, o início do capítulo 11 é o momento em que Jesus está começando a sua carreira final em direção à cruz. Se alguns que estavam aqui presentes na semana passada ainda se lembram, eu disse que nós estamos aqui na semana da paixão. Os versículos de 1 a 11 é o domingo anterior, ou domingo que antecede ou começa essa semana da paixão. O versículo 12, portanto, é a segunda-feira. Diz aí, versículo 12: no dia seguinte, quando saiu de Betânia, teve fome. Então aqui é segunda-feira. Então, essa caminhada de Jesus em direção ao templo, ele chega na entrada triunfal, né? Lembra que ele subiu num jumentinho, entrou, a multidão ovacionou. Eu mostrei para vocês que essa multidão, ela é a mesma multidão que vai cuspir nele mais adiante. Então, o clamor dela, apesar de ser as palavras verdadeiras que eles emitiam em direção a ele, iriam se mostrar como palavras apenas dos lábios para fora, não do coração grato a Deus. Essa foi a pregação do domingo passado. Nessa entrada então em Jerusalém, sobre o jumentinho, nós aprendemos a discernirmos sobre o nosso coração e nosso culto diante de Deus, como é que ele se comporta perante o Senhor. Agora, nós chegamos no versículo 12. O versículo 12 é segunda-feira, e diz o texto então que Jesus está indo para Jerusalém novamente, e ele então passa e vê um pé de figueira. Ele está indo ao templo. Se você olhar o versículo de número 15, você vai ver que ele vai chegar em Jerusalém e no templo. Desse espaço em que ele sai de Betânia, versículo 11, e vai para Jerusalém, ele encontra uma figueira. É aí que nós estamos, e nós vamos meditar hoje a partir aqui da figueira, certo? Então nosso texto está vindo aqui da entrada triunfal de Jerusalém e deságua aqui em Betânia, Jerusalém novamente, figueira, e está estacionado aí. Ok. Quais são os principais desenvolvedores dessa narrativa? Jesus, os discípulos, todos os ingressos do templo, sacerdotes, escribas e adoradores. São esses três personagens que vão compor a nossa narrativa que está em meditação nessa noite. Então, atente para esses três personagens, como é que eles se comportam. E eu então quero meditar com você no seguinte tema: a religião estéril e a religião frutífera. Vou repetir o tema: a religião estéril, que não pode produzir, e a religião frutífera. Certo? Nós vamos observar isso aí nos versículos de 12 a 26. Pensemos primeiro na religião estéril. Uma boa pergunta é: o que tem a ver figueira, templo e religião? O que tem a ver esses três elementos? Um pé de figueira, um templo e a religião. Só Cristo para conseguir fazer um link com esse negócio, né? E ensinar. Vamos lá, vamos aprender com ele então. Comecemos analisando a figueira. Qual é o seu significado? A figueira está com muitas folhas, diz o nosso texto aí. E isso era sinal de que ela não produziria frutos. Mês de abril, Páscoa, comemorada em abril. Nesse tempo ela não produzia frutos, ela tinha muita folha, mas não tinha frutos. Era bonita de se ver, mas não encontrava nenhuma folha ou nenhum fruto nela. Qual é o significado da figueira? Qual é o significado da figueira nas Escrituras? A figueira é uma parte integrante das ações simbólicas que principalmente Jesus Cristo usava para retratar o julgamento de Deus sobre a vida religiosa estéril de Israel. Mas você responder a pergunta: o que tem figueira a ver com templo e com religião? Ela era uma planta costumeiramente usada por Jesus Cristo para retratar a vida infrutífera de Israel.
quando Deus age em julgamento, olhando para o contexto da figueira aqui, Ele toma o pecado de forma séria. Inclusive um pecado chamado religiosidade. Começa a encaixar o negócio aí. Olha o versículo 14 comigo aí. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Tá? Nunca ninguém jamais coma fruto de ti. Muitos, ao ler essa sentença, pensam: poxa, Jesus Cristo é muito duro, velho. Passou, viu a plantinha lá, bonitinha, porque não tinha um frutinho, seca. Calma sua mentalidade. Parece esquisito, né? Mas não é não. Isso aqui tinha uma conotação muito profunda para Israel. Isso queria dizer muita coisa para Israel. E quer dizer muita coisa para nós. É uma interpretação muito simplista, muito superficial, falar que Jesus era contra as plantinhas. Né? Hoje, no tempo que nós temos aí as ONGs defensoras das plantas, né? Eles pegam esse texto e falam: nem o seu Jesus aí do cristianismo era sustentável, gostava, né? Não tem nada a ver, né? A ideia aqui. Isso aqui ele está mostrando justamente que uma planta, apesar de bonita, sem frutos, não tem sentido de ser, não tem sentido de existir. Ele usa isso aqui como moldura para mostrar aquilo que ele vai fazer com o templo, que é o nosso próximo texto aí, né? Nossa próxima figura aí para a gente analisar. Ele pega uma planta que está vistosa, mas não produzindo nenhum fruto, e fala: ei, você não tem sentido de existir. E ele então acaba com a existência dela. Ele pode fazer isso? Pode. Não foi por meio dele que todas as coisas vieram a existir? Não foi por meio dele que tudo que foi criado se fez? Então ele pode dar cabo da vida de qualquer coisa. E ele usa essa planta como moldura para mostrar aquilo que ele iria fazer no templo, que é a nossa próxima figura. Olha o templo comigo aí. O templo era o coração de Jerusalém, o centro da vida espiritual de Jerusalém. Como no caso da figueira, a glória externa do templo, um dos grandes santuários da antiguidade, estava ali, muito bonito, muito vistoso. O Edir Macedo reproduziu mas ele reproduziu o templo de Herodes, não foi esse templo aqui, né? O templo que ele reproduziu foi o de Herodes, que foi construído depois da derrubada. Depois que Jesus aqui fala que o templo ia cair, ele caiu, desmoronou. 70 anos depois dele, os imperadores romanos, para tentar manter a paz do negócio, e como eles eram espiritualistas, eles ergueram aos moldes da arquitetura romana. Então o templo, de acordo com a proposta judaica, não existe. E o Edir Macedo não conseguiu reproduzir o que está lá no Brás. Mas a questão é que mesmo aquele reproduzido lá no Brás, tentando ser uma figura do que havia em Jerusalém, eram templos vistosos, eram templos que tinham uma glória externa muito bonita. Mas a partir do momento que nós começamos a analisar ele aqui agora, vai lá para o versículo 15, você vai ver que a coisa estava podre por dentro. Era bonito por fora, mas não tinha frutos, não produzia frutos para a glória de Deus. Antes de a gente entrar nessa questão dos podres, vamos dar uma olhada no templo. Já viram como é que é a dinâmica do templo? Isso, mostra aí, então, meu filho. Vou mostrar para vocês a planta baixa. O templo ele tinha vários pátios e várias salas, certo? E todas necessárias, e cada uma delas tinha funções. O grande pátio dos gentios, que é o que eu quero me ater, é essa parte maior e mais clara aí da nossa planta baixa, certo? Então tinha as outras partes que eram para o povo de Israel, onde eles acessavam, certo? Então você tinha ali a parte das mulheres, lá dentro da parte menor, e você tinha a parte que só os sacerdotes acessavam, e você tinha uma parte que só o sacerdote do dia, no turno do dia, acessava, que era o Santo dos Santos, e ainda assim com a corda amarrada, porque se ele tivesse em pecado, ele era consumido pela glória de Deus, né? Naquele momento.
quando Deus não consumiu os indivíduos naquele momento, porque o juízo deles estava sendo emitido de uma forma maior, exato? Bom, não vai dar esse detalhe agora. Mas o que nos interessa, onde é que Jesus entra, e Jesus então vai agir como ele age, ele entra e diz no versículo 15 que ele passa a expulsar os que ali vendiam e compravam. Esses caras estavam aqui, na parte maior e mais clara aí da nossa planta. O grande pátio dos gentios tinha a função de aproximar os homens de todas as nações, os incircuncisos, diante de Deus. O judeu era tão assim bitolado e fanático por sua religião que ele se esquecia que Deus era um Deus tão bom que ele não mantinha nem os gentios de longe, mas ele trazia eles para perto dele. E está aqui na própria planta do templo esse acesso. Mas a podridão estava tão grande naquele momento que eles ocuparam esse grande pátio com comércio. O pobre vinha de longe, o pobre podia oferecer um outro tipo de animal que não o carneiro, que não a ovelha, né, para o Senhor, que era a pomba. O coitado do pobre chegava com a pomba nas mãos. Esses cambistas, eles caçoavam, eles humilhavam esses homens. Olha a cena, nós vamos tentando construir a cena que Jesus depara. Ele chega naquele lugar que era a casa dele, casa de oração, e ali tem um monte de comerciantes, um bando de mesas, dinheiro rolando para lá e para cá, sacerdotes se beneficiando com isso, líderes ganhando com isso, porque os líderes ganhavam com isso, por isso eles permitiam, num lugar que Deus reservou para os povos. Esses caras comercializavam, ganhavam dinheiro, era bonita a glória do templo, tinha folhas como a figueira, mas não tinha frutos. Não possuía frutos. Os cambistas operavam nessa área sempre sagrada. Era uma operação legalizada, porque quem legalizou? Os sacerdotes, os líderes daquele tempo. Os pobres eram humilhados, os povos eram humilhados. Eles tinham que dividir espaço com mesas, eles tinham que dividir espaço com dinheiro, e eles não se concentravam na verdadeira adoração. É por isso a reação do nosso Senhor. Imagina Deus no meio de uma geração dessa. Ele chega na sua casa, naquele lugar que Ele reservou para que adorassem Ele, para que cultuassem Ele verdadeiramente, e está havendo ali comércio, está havendo ali jogos de interesses, está ali havendo a exaltação do homem e não de Deus. Era belo, era o centro de adoração, era espiritualista, mas não era frutífero, era estéril. Ele não produziu os frutos que Deus requer de nós. Essa religião estéril se tornou promíscua, profana, sem sentido. E você vê Deus agir na pessoa do Senhor Jesus nesse momento aí, tirando tudo, dizendo: olha, vocês transformaram a minha casa, que é casa de oração, em covil de salteadores. Os ladrões encontravam respaldo para continuar a sua vida promíscua, mas os adoradores eram postos para fora. A casa de oração havia se tornado um refúgio para esses ladrões da verdadeira fé. Os ladrões da fé realizavam atos deploráveis, modificaram o chamado de Deus, tiraram a adoração, a celebração de sua glória e colocaram os seus interesses. Fizeram da casa de Deus um lugar para a vazão de seus pecados. Aí você começa a entender a figueira. Era bonita, mas não possuía frutos. Por isso seca ela e acabar com o templo de Jerusalém. Aquilo que era a sombra dele estava profanada, deveria ser destruída. Agora a gente passa a entender então a religião frutífera
mesmo que a religião estéril, ela não produz frutos. Ela transforma a glória de Deus em profanação. Ela distancia os homens de Deus. Ela não produz frutos agradáveis diante de Deus. Ela pode produzir números, ela pode produzir beleza, mas se ela não estiver concentrada naquilo que é real e verdadeiro, essa não pode ser uma religião verdadeira. Cristo agora nos versículos de números 20 a 26 vai nos mostrar o que é a verdadeira religião. Interessante que Pedro, na terça-feira pela manhã, olha aí, ó, versículo 20: e passando eles pela manhã, agora ele volta na terça-feira de manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou. Ele já tinha entrado no tempo, já tinha feito tudo isso, e agora está nítido na cabeça dos seus discípulos o que ele fez com o tempo, que ele ia consumar ao morrer lá naquela cruz. E aí ele mostra então o que é a verdadeira religião, quais são os frutos da verdadeira religião. Versículo 22: ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. O tempo deixa de funcionar. O tempo deixa agora que, quando Jesus tira o comércio, imagina você chegar numa grande festa religiosa e destruir tudo que está lá de comércio. Já tem a oportunidade de entrar em festas religiosas, está cheio de barraquinha, mesa, aquela coisa toda? Igreja evangélica já gosta das barraquinhas hoje, né? Imagina você chegar e parar tudo. Parou o negócio, não funciona. O centro do mundo adorador daquele tempo parou. O centro espiritualista daquele mundo, religioso, mas estéril, sem frutos, parou. É por isso que os sacerdotes, no versículo 18, queriam matar Jesus, até tirando a vida dele, que o povo está ficando maravilhado com ele, o povo está ouvindo a verdade com ele. Nós precisamos tirar, acabou com o nosso comércio, com gente que ganha dinheiro. Como é então que os homens adoram a Deus verdadeiramente? Jesus vai prover essa resposta: fé, oração e perdão são essenciais para todo aquele que busca um verdadeiro relacionamento com Deus e busca produzir frutos. Os frutos do verdadeiro relacionamento com Deus é fé, oração e perdão. Jesus Cristo agora restabelece aqueles que foram sempre os verdadeiros pilares da adoração a Deus: fé, oração e perdão. Fé, versículo 22, oração, versículo 24, perdão, versículo 25. Nós vamos estudar cada um deles. O que é a fé? Jesus chama homens e mulheres de todas as nações. Imagina esse povo, os gentios ali naquele momento, vendo Jesus fazer tal coisa. Ele está emitindo um eco e está falando: gente, ouve a minha voz, tenho fé em Deus. Ele ecoa vários textos. Fé se encontra no próprio Deus. Ele está dizendo: não está condicionada ao tempo, não está condicionada à glória desse tempo promíscuo que agora se profanou. Ele está provendo aqui a libertação das amarras, do legalismo, do ritualismo. Quantas vezes a religião ela é legalista, ela é ritualista? A gente vem para as nossas igrejas sem concentrar naquele que é o verdadeiro autor. Quantas vezes a gente não fez isso? Quantas vezes nós não estávamos fazendo como aqueles homens naquele momento em Jerusalém? Fé é a nossa resposta à fidelidade de Deus, às suas promessas. Ela traz libertação das amarras. O que é fé? Fé é a janela da alma, através da qual o amor de Deus penetra abundantemente sobre as nossas vidas. Quantos de nós estamos áridos, secos, não jorram para a vida? Por que não jorram? Porque não há fé.
pela qual o ser humano aproxima-se de Deus, o doador. É fazer como o cego de Jericó, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e estender-se e receber a inclinação do seu Senhor, que se dobra e diz: filho, o que quer que eu te faça? Fé é o engate do trem que liga o humano, o motor, o carrossel ao motor divino do Senhor Deus. O vagão sem o motor não anda. Fé é o tronco da árvore da salvação, cuja raiz é a graça e os frutos são as boas obras. Fé no Antigo Testamento foi o meio de justificação para salvar a vida de Abraão. Fé foi a força que derrubou as muralhas de Jericó, porque cria no Deus que podia fazer tais coisas. Fé foi o segredo que habilitou Ruth a fazer sua confissão no mundo pagão. Ruth estava no meio de uma nação pagã, distanciada de Deus, afastada de Deus. Deus falou: não quero que o meu povo se relacione com Moabe. Ruth, no meio dessa geração, falou: eu creio nesse Deus, eu vou servi-lo. Foi a fé, a arma que matou Golias e destruiu as forças de Senaqueribe, o rei. Foi a fé. Fé era de encontro descanso com os braços do Pai. Ela entrega o próprio caminho a Deus. Ela confia, sabendo que Ele vai fazer o melhor, mesmo sem olhar nada adiante, mesmo sem não conseguir deslumbrar o futuro. Eu entrego porque eu sei que esse Deus está acima de todas as coisas. Eu deleito meu coração na presença dele. Isso é fé. É essa fé que Cristo está dizendo que ela move montanhas. Oração é outro pilar da verdadeira religião, é o outro fruto da verdadeira religião. Descemos do Monte das Oliveiras, no versículo de número 24. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedidos, crede que recebeste, será assim convosco. E no versículo 23 ele falou: olha, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte aí é o Monte das Oliveiras, estava acima do Mar Morto, 1.300 metros. Você talvez tenha, peraí, faz sentido você concentrar forças para empurrar o monte dentro do mar? Faz. Vamos olhar aqui no contexto. A figura dramática usada por Jesus aí deve ser vista dentro do contexto da fé e do quê? Da oração. Ela significa que nada que esteja em harmonia com a vontade de Deus é impossível ser realizado por aqueles que creem e não duvidam. Vou repetir: mover o Monte das Oliveiras para dentro do mar era uma figura dramática. O que Jesus estava dizendo é: se você orar com fé e você está em harmonia com o seu Deus, se você estiver concentrado no plano desse Deus, creia que Ele vai fazer. Mas não é satisfazer os seus desejos promíscuos, mesquinhos, sem sentido, não. É realizar os desejos que Ele, como Deus, estabeleceu na palavra, e você agora humildemente se humilha e fala: eu aceito. E eu quero isso para a minha vida. Para muitos, olhar para esse versículo é motivo de dúvida. Muitos cristãos olham para esse texto: peraí, um monte se lança no mar? Como assim, Senhor? Muitos até mesmo têm descrédito. Contudo, se ela foi entendida à luz da oração, ela é compreendida. Que é oração? Oração é uma confiança humilde e inocente na presença do Senhor. Oração deve vir de um coração e mente sinceros perante o Senhor. Oração deve estar precedida de um desejo de perseverar. Olha como é que a gente está ampliando o conceito de oração. Mas a gente chega diante de Deus para orar e fala: Senhor, Senhor, faz os meus desejos. Estou precisando agora, me acode. Quando Cristo está ensinando totalmente o contrário, está dizendo: se aproxime de mim com inocência.
Você vai linkando os negócios. Lembra quando ele falou da criança? Da aproximação da criança, humildemente, confiante, inocente, no sentido de descansar no Senhor. Oração tem que ser dessa maneira. Oração tem que ser perseverante. Uma oração que você faz, mas você não descansa, e você não consegue caminhar e insistir. Você quer rápido. Vive um mundo imediatista, do fast food, eu vou lá, pego, realizo, eu financio e compro. Quando você chega em certas áreas da vida, não dá para ser assim, não funciona. Você tem que insistir, você tem que gastar mais tempo, você tem que confiar naquele que pode realizar. É onde muitos naufragam na fé, fracassam. Religião frutífera não ensina essas coisas. Ela é imediatista, compra. Vai e compra. Oração deve expressar um amor por todos os envolvidos, no qual se ora. Quantos maridos e mulheres oram um pelos outros? Quando é que oram? Mas não há amor. E principalmente, a oração deve estar em submissão à vontade soberana de Deus. Tem gente que quer orar, mas quer determinar para Deus o que ele deve fazer. Tem gente que quer orar, mas quer estabelecer como é que funciona o negócio. Tem gente que quer orar, mas ora dizendo que é para fazer isso, isso e aquilo outro. Oração, ela deve estar submissa à soberana vontade do Senhor. E a oração efetiva, que agrada a Deus, é a oração que brota de um coração amoroso. Por isso que Jesus usa o versículo 25 para linkar o perdão. O perdão é a reconciliação. O perdão é a lei fundamental da sua vida, do seu falar, da sua oração. O judaísmo atual, aqui do templo, ele era prolixo, ele não conseguia relacionar os conceitos de oração. Jesus Cristo insiste sempre em uma forma só. Qual é? A de Mateus 5, versículo 12. Ele diz, na oração do Pai Nosso: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Ele repete a receita que o judaísmo do tempo, o judaísmo, a religião frutífera, não conseguia dizer o que era oração, o que era perdão. Como nossas igrejas, muitas igrejas hoje, cristãs, espalhadas pelo mundo afora, indistintamente não sabem dizer o que é o perdão de Deus. Prega-se tanta coisa, mas não se prega o perdão que restabelece, que reconcilia, que reestrutura, que nutre o homem. O Senhor Jesus insiste em vincular a graça recebida. Você só perdoa porque você foi perdoado. Você só perdoa porque Deus te perdoou. A graça recebida, demonstrada em graça para o indivíduo. Quantos cristãos caminham com seus corações pesados, amarrados, porque não perdoam uns aos outros? Não produz frutos. Porque a insistência de Jesus em vincular essa graça recebida com essa graça demonstrada? Porque é exatamente isso que garante que oramos realmente ao Deus da Bíblia e o Pai Nosso, do Senhor Jesus Cristo, e não ao outro qualquer. Quando você ora, mas você não perdoa o seu irmão, você está orando aos deuses que você criou no coração. Porque ninguém pode dizer, eu amo a Deus, mas odeio meu irmão. Está lá em João. Leia 1 João. Ou você perdoa o seu irmão porque você entendeu que Deus perdoou de maior circunstância, ou a sua oração é uma oração feita a ídolo e não ao Deus verdadeiro. A inveja, a ira, a amargura,
elas matam a oração cristã e matam pela raiz e deixam somente um papaguear pagão. Sem a fé verdadeira, sem a oração, sem o perdão, a ira toma conta, a inveja toma conta, a amargura toma conta e vira um papaguear, um falar, um balbuciar sem sentido diante de Deus. É por isso que as nossas reuniões de orações não estão vazias. É por isso que a igreja não quer orar. O compromisso é com Deus, os deuses dela, não com o Deus da Bíblia. É por isso que essa nação está como está. A gente brinca de ser cristão, só que Deus não brinca de ser Deus. A fé sem amor não é nada. Por isso, remover montanhas sem amor também não é nada. Você vê muito milagre por aí. Mas não tem amor, não tem perdão, não tem mudança, não tem transformação, só tem entretenimento, nada mais. Assim você entende a construção do texto que Marcos aqui elabora. Enquanto o templo deveria ser a casa de oração para todos os povos, e não era, ele é condenado espiritualmente. Aqui no Monte das Oliveiras, os discípulos de Cristo recebem a declaração da inauguração da verdadeira religião, aquela que será a verdadeira casa de oração. Os discípulos serão a base de um povo de Deus, composto de todos os povos. Jesus será a pedra angular, inabalável. Marcos capítulo 12, versículo 10. Fora dele não há salvação. O que isso significa para nós nos dias atuais? Qual o significado disso para nós? O ensinamento de Cristo aos discípulos e judeus do seu tempo é transportado até nós. Se aplica a nós hoje. Toda essa questão de uma religião vazia, infrutífera, tudo isso se aplica a nós. Lembra as perguntas que eu fiz? Quais são os frutos que você pode apresentar diante de Deus hoje? A sua fé tem frutos. É agora que a gente começa a responder então essas perguntas. Aos cristãos dentro das igrejas do Senhor Jesus, ele diz: cuidado com a profissão de fé desacompanhada de doutrinas sãs e verdadeiras. Cuidado com viver sem santificação. Muito cuidado. Sua vida pode estar ficando seca, árida, murcha, como a figueira. Uma vida cristã nominal, meus irmãos, é uma vida que poderá culminar na ruína. Uma vida carnal, sem sentido, vazia, amarga, árida. Deus está dizendo: cuidado, cuidado com isso. Mas aprofunda o negócio. Aos cristãos nominais ou aos carnais, Jesus diz: conheço todos vocês, sei o que se passa nos seus corações, sei do seu falso culto, conheço a sua hipocrisia. Todos os crentes devem aprender ao se olharem no espelho das Escrituras. Todos. Eles devem olhar para os seus corações. Porque o Senhor da igreja conhece as nossas vidas. Como eu disse, você pode brincar de ser cristão, mas Deus não brinca de ser Deus. Conhece as nossas vidas. Precisamos a produzir frutos, fruto do arrependimento diante de Deus, fruto da fé em Jesus Cristo, fruto, atente-se para isso, arrependa-se dos seus pecados, crê em Jesus Cristo, viva uma vida santa nesse mundo. Precisamos insistir em ter uma igreja frutífera, diz o Senhor Jesus. Não precisamos de uma igreja que venda tudo,
vendo o Evangelho, vendo os cristãos, vendo a integridade, vendo a moral, vendo a ética. E os cristãos nominais consomem. Não precisamos de uma igreja desse jeito. Precisamos de uma igreja verdadeira, focada em ter Deus como alvo de sua fé. Uma igreja concentrada em viver no mundo caído, produzindo frutos para a glória de Deus. Precisamos de uma igreja que tenha relacionamento com esse Deus em oração. Precisamos de uma igreja que manifeste a sua dependência perante o Senhor. Precisamos de uma igreja que saiba perdoar os malfeitores. Precisamos de uma igreja que perdoe o seu próximo, que perdoe o seu irmão. Precisamos tomar cuidado com as igrejas que se preocupam em ter ao invés de ser. Nós precisamos ser uma igreja profunda biblicamente. Precisamos ser uma igreja santificada. Precisamos ser uma igreja operosa. Ao invés de termos status e aparência de igreja perante a sociedade. Temos templos ornamentados, muito bonitos, pregadores bem gravatados, uma equipe de música muito bela, mas uma igreja fútil, irrelevante, frágil, sem doutrina, sem conhecimento, sem frutos. Precisamos ser, ao invés de E a você que está aqui nessa noite e percebeu que sua vida religiosa é estéril, sem fruto, eu convido você a se humilhar perante Deus nessa noite. Talvez você tenha andado aqui nessa noite, olhado para tudo e falado assim: peraí, eu não tenho fruto para apresentar diante de Deus. Peraí, eu estou vazio. Peraí, eu estou com 50 anos dentro de uma igreja cristã e eu descobri que nada. Eu estou cego por dentro. Ou pode ser pior o seu quadro. Pode ser que você nunca fez parte de uma igreja cristã e você agora viu o quão impotente e inoperante você está diante de Deus. Eu quero te convidar a arrepender-se dos seus pecados. E pode ser que Deus te aceite. A gente tem que parar com essa mania de achar que a gente tem que dar chance para Jesus. Você não tem que dar chance para Jesus, não. Pode ser que você se arrependendo, pode ser que você se humilhando, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, te perdoe. Pode ser que você saia daqui transformado. É Deus que vem até nós. E eu creio que Ele está vindo até nós. Porque se você se humilhar, se você já se interessar em se arrepender dos seus pecados e querer viver uma vida junto a Deus, é sinal que Ele está te chamando. Não deixe isso para amanhã. Tome a decisão hoje. Se humilhe perante o Senhor. Próximo perante Ele. Fique de pé. Vamos lá.